Satisfeito porque nós viemos com o propósito de jogar para ganhar os 3 pontos. É evidente que levamos num campo extremamente difícil, mas a entrega, a crença, a solidariedade, o acreditar até ao fim levou estes meninos, como acabou de dizer, a sorrirem no fim. Para o Atlético, o resultado teve um gosto muito amargo, até por ser o 3º jogo consecutivo em que o Furacão leva ao empate nos minutos finais. Foi assim contra o Flamengo, Botafogo e agora contra o Corinthians. E por falar no alvinegro, o resultado foi positivo, pela situação que o time vem passando na tabela do campeonato. Um ponto importantíssimo, mesmo ainda mantendo o Corinthians na zona de rebaixamento. Foi um ponto muito importante, é um grande clube, né, o Atlético, um grande time, um estádio diferente, com grama sintética, então é uma atmosfera diferente para o jogo. Não é fácil vir aqui e tirar ponto dele. Corinthians, que conseguiu um empate no final e pelas circunstâncias do jogo, e entendo eu, um ponto comemorado. Se você for analisar a situação do Corinthians, de novo, entendo eu, não tem nada que comemorar. Mais um jogo em que jogou um futebol que não é digno do Corinthians e o Corinthians segue na zona do rebaixamento, com 8 pontos. Mas pelas circunstâncias é um ponto para comemorar, professor Celso? Mas as circunstâncias estão se repetindo muito, né? Contra o São Paulo também era ponto para comemorar, contra o Atlético é ponto para comemorar. E se não ganhar jogo, não vai sair de lá de trás. O campeonato vai andando, em termos de rebaixamento, de grão em grão, a galinha não enche o papo. Essa é a grande questão. Talvez alguma coisa positiva seja que os poucos pontos que o Corinthians conquistou são contra os adversários mais difíceis. Tem ponto contra o Atlético Mineiro, tem ponto contra o Fortaleza, tem ponto contra o Atlético Paranaense. Veja que tudo no singular. Né? Contra não adversários... Ponto. Aquele pontinho. Todos contra adversários mais fortes que o Corinthians. Também, por outro lado, já perdeu muito ponto para gente que não devia ter perdido, para a Juventude. E aí perdeu 3. Para o Atlético Goianiense chegou a estar ganhando de 2-0. Ontem produziu muito pouco, né, Abel? Muito pouco. Algo muito positivo na minha visão. Que é? O jogo de hoje. O goleiro. O goleiro. Concorda? O Donelli, tanto que ganhou o prêmio de melhor. Um goleiro seguro. Acho que é um goleiro que tem que dar mão forte para ele. É um goleiro campeão mundial em categoria de base. Era luva de ouro em título mundial de categoria de base. Agora, esse time tem que achar alternativas de criação. O Yuri Alberto é muito criticado, inclusive por mim. Ontem ficou muito claro a falta que ele faz, né, Abel? Mas quem jogou no lugar também? Pedro Raul, característica diferente. Outra característica, mas era o que tinha, né? É o que o Antônio Oliveira tinha. E não foi bem. O Oliveira falou na coletiva que é experiente, essa coisa de afirmação. O Atlético Paranaense é o clube onde ele trabalhou do Brasil, né? Mas eu acho que está faltando dinâmica de jogo para esse time. Está muito... As linhas distantes, não tem dinâmica do meio para frente. A única coisa é bola no Wesley. E não é aquela bola no Wesley, porque se falar assim, está jogando bola no Wesley para ele fazer a jogada de fundo e passar para alguém, mas não é isso. Ontem foi bola no Wesley para o Wesley chutar de longe. Então é mais limitado ainda. Fica muito limitado, o repertório é muito limitado. E só no segundo tempo, né, professor? O primeiro nem passou do meio de campo. É muito pouco. Né? Você está contando com isso, limitado e ainda em metade do tempo de jogo, não dá. O Oliveira também tem que apresentar mais opções. O adversário já tinha feito 1-0, e aí dá uma refrescada e tal. Aí o Corinthians começou, opa, tem uma chance aqui, outra ali. Especular com a possibilidade. E de repente apareceu uma falta lá no meio do campo, o Garro bate bem. E aí, na sequência, saiu o gol. Salvou ainda, um pontinho, né? Salvou. Eu ousaria dizer que, pelo futebol que não jogou ontem, a única possibilidade de ter empatado o jogo era daquele jeito. Era uma bola parada. A bola parada, o rebote. O Kaká, que é um zagueiro muito voluntarioso. Estava dando azar, ontem deu sorte. O negócio dele é bola na rede, professor. Mas você sabe que Contra ou a favor? Seja qual for a rede. Eu valorizo, fazendo gol. Eu valorizo o trabalho desse rapaz, porque aconteceram algumas desgraças do pé dele ali, no caso dos gols contra. Pé na cabeça. Mas é também porque ele é muito exposto. Contra o Atlético Goianiense, ele trabalha muito lá atrás e ainda encontra fôlego para ir lá para frente para fazer gol. Tem que valorizar no momento desse. Você valorizou o Donelli, eu valorizo o trabalho do Kaká. O Garro, a gente sabe que é um jogador que você pode contar para lances específicos como aquele.
Tem algumas luzes ali no fim do túnel, mas são vagalumes. Prof, não é só o Kaká que é exposto. Todo mundo que atua na linha defensiva do Corinthians, e não é de hoje, é exposto ao extremo. É dura a vida é sempre buraco, é sempre muito espaço para o atacante adversário. Então, vamos contar quantos jogadores. O Fagner, por exemplo, contestado há muito tempo, bola nas costas. Outro que está fazendo falta aí. Fábio Santos. E aí o Fagner não joga, teve de jogar o Léo Maná para segurar um pouco mais ali, porque o Mateuzinho é um lateral com mais característica ofensiva e não defensiva. Então o Corinthians tem muitos problemas defensivos. E isso daí é um problema crônico de montagem de elenco, de proteção da defesa, de um estilo de jogo mais assentado, coisa que o Corinthians não tem, não é do Antônio Oliveira. Então o Antônio Oliveira hoje está tentando trabalhar da maneira que tem, tentando criar uma identidade, tentando estabelecer um time titular, mas é muito problema para lidar. Você falou, tirou da minha boca. Quantos problemas o Antônio Oliveira já enfrentou desde que chegou no Corinthians? O Romero está na Copa América. Nada, faz falta. Não, e o Torres também. E queira ou não, o Carlos Miguel se transformou num problema, porque qual a ideia do Antônio Oliveira? Vou utilizá-lo até que ele esteja disponível, até se confirmar a venda. Aí o que o Carlos Miguel fez? Aí o Carlos Miguel, a justificativa foi ali, estava com dores no tornozelo, um incômodo. Isso, pelo fato do Antônio Oliveira ter espanado isso, não ficou satisfeito com a desculpa, com a justificativa. E o Carlos Miguel também não precisa disso. Todo mundo sabe a situação do Corinthians. Se ele não se sente confortável para jogar, chega para a diretoria, diz, conversa, é poupado, é afastado, mas não precisa desse tipo de... Olha, já tá tudo certo, eu vou embora mesmo, não tenho mais cabeça e não vou jogar mais. Não é, ou ele não pode falar isso porque tem contrato? É melhor. Que ele é tão efusivo, né? Tão forte, tão valente, tão apaixonado por defender o Corinthians quando leva um gol no seu estádio, vai lá, empurra os adversários, arruma confusão. Parece tão apaixonado pelo Corinthians naquele momento de evitar que o adversário comemore um gol dentro da Neoquímica Arena. Mas aí na semana seguinte, não vou viajar não, tô com uma dorzinha aqui. Mesmo estava relacionado, né? Ótimo, já dá. Vamos ouvir o Antônio Oliveira, professor? Dá a camisa pro menino, o menino vai ficar aí, já bota ele para jogar. Vai renovar o contrato, ainda bem, né? Pro Corinthians que renovaram com o Donelli. Então daqui a pouco o Donelli começa a fechar o gol, aí vem um time lá da Inglaterra, toma aqui 3, 4 milhões e vão embora. O Antônio Oliveira falou sobre essa situação dos goleiros Carlos Miguel e o Matheus Donelli. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer, e muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Viu, professor? Só fica quem quer. Chegou numa situação limite. Eu, num momento anterior, eu achava que ele tinha que jogar porque estava sob contrato, era o melhor goleiro que tinha, e nas vezes que jogou, justiça seja feita, foi importante, foi tecnicamente importante, fez defesas importantes, justificou, foi profissional nesse sentido, mas se agora, depois desse episódio, ele continuasse, aí também é demais, né? Aí, como diria minha vovó, quanto mais você abaixa, mais você mostra o bumbum, não é verdade? Sua vovó fala isso? Minha vovó falava isso. Falava? Cuidado, filho, com a calça. Quanto mais você abaixa, mais você mostra o bumbum. O Corinthians é uma instituição muito importante para ficar mostrando o bumbum. Como disse o técnico. Né? Outro dia defenderam que ele não jogasse contra o Atlético Goianiense, né? Mas ele foi lá, jogou bem, fez o dele. Ele garantiu pontos para o Corinthians. Sim, agora, se ele não quer mais... É uma pena para o Corinthians, porque é um goleiraço. Ele tem, assim, é jovem ainda e tem potencial para ser um grande goleiro, pelo pouco que a gente viu. Sim. Mas esse potencial, pelo jeito, quem vai ver são os ingleses e também os assinantes do Disney Plus,
Não é? Não é, professor? Olha aí, já Ó, pegou o gancho. Premier League você acompanha conosco aqui nos canais ESPN a partir de 26 de junho no Disney Plus. E se for confirmada a transferência do Carlos Miguel para o Nottingham Forest. Nottingham Forest, onde já jogam Murilo, Danilo e companhia, você vai ver o Carlos Miguel atuando aqui no Disney Plus e nos canais ESPN. Tem uma tela do Donelli que vai ajudar, porque o Eugênio vai complementar com números do Donelli. Vamos na tela e você já complementa, Bota lá. porque você tem outros números que eu sei. Tá aí, ó. Matheus Donelli, no empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense, 21 finalizações sofridas, 8 foram certas, 7 defesas, 1 gol sofrido. Aproveitamento espetacular. O torcedor corintiano acabou o jogo sentindo firmeza no rapaz. É isso que interessa. Não só o nessa torcedor, altura. o time, né? Vai além do número, né? É. Vai do momento, da representatividade da atuação. Ele transmitiu confiança, transmitiu segurança num momento de muita insegurança da torcida com a relação de goleiro. Situação da posição de goleiro no Corinthians depois das saídas do Cássio. Fábio foi do Fluminense. Do Cássio e do Carlos Miguel. Não tem culpa no gol. O gol que ele tomou. Assim como não teve no gol do Wesley contra o Inter. Também não teve. Indefensável. Importante que você falou de ele trazer segurança. Portanto, se Diga. vier o Bola de Prata aqui e o Ricardinho não colocar o Donelli na seleção, você vai cornetar. Mas Claro. fique sabendo que ele já terá justificativa para tal. Mas o Fábio, como você mas lembrou, deve também estar teve o boa Fábio, atuação. né? Também De repente pode ser o Fábio. Deve estar o Fábio. E o que eu ia dizer é que você. O Fábio pegou com o destacou- pé chute de dentro da pequena área ali, ó, quase. E o Donelli jogou vôlei. Tô falando, as defesas do Fábio foram em finalizações Meio que jogou handball. teoricamente mais difíceis. A queima-roupa. O senhor está muito fluminense. Não, Neste pelo momento. contrário. Eu tô aqui dizendo que o Fluminense tá no pior momento da era Diniz ali, que não tá jogando absolutamente E o nada. Donelli não inventou numa bola muito difícil, aquela que vem em cima, que ele toca e vai no travessão? Não, essa não é difícil, né? Essa é fácil, né? Não, é difícil porque você não é goleiro. Se você tá lá, que a bola chega e você tem que tomar uma decisão na hora... Não, toquei pra cima, a bola sai. Então, Vem aí! quando você não faz isso? O esporte- É mérito. É porque é goleiro O ruim. Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense na Arena na tarde do último domingo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, empatando em 1-1. O goleiro Matheus Donelli teve uma atuação destacada, para mim o melhor jogador da partida, acumulando estatísticas notáveis. Segundo informações, Donelli fez 7 defesas, 3 delas em finalizações de dentro da área, além de um corte e 2 defesas difíceis. Ele também registrou uma taxa de 88% de defesas, 63% de precisão nos passes e acertou 3 lançamentos longos. O jovem goleiro, formado nas categorias de base do Corinthians, terminou o jogo com uma nota 8,5. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo vídeo. Até mais!